Calcado na estabilidade econômica e no controle da inflação, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito em 1998. Disputou as eleições e ganhou novamente no primeiro turno. Entretanto, seu segundo mandato começou em meio a crises. O país estava vivendo uma forte recessão econômica. Fernando Henrique Cardoso, na tentativa de controlar a inflação, adotou algumas medidas, as quais desestimularam o consumo interno, que trouxe por consequência o aumento do desemprego. Em 1999, o Brasil foi atingido por uma crise internacional. Os investidores, receosos, tiraram bilhões de dólares do Brasil. Não houve como manter a paridade dólar-real. O governo teve que desvalorizar a moeda e também recorrer ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Com o empréstimo do FMI em mãos, o governo brasileiro teve de adotar algumas medidas rígidas para o controle dos gastos públicos, tiveram que diminuir os investimentos públicos e também aumentar as taxas de juros. Em 2001, o governo se viu abalado novamente. Dessa vez foi uma crise política. 3 senadores foram desmascarados por uma série de denúncias e que, por consequência, renunciaram ao cargo. São eles Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Ainda em 2001, o Brasil foi afetado por um fenômeno cujo recebeu o nome de apagão, uma crise nacional que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. A população inteira do Brasil teve que diminuir o consumo de energia. Boa noite, tudo bem? Nós vamos começar com a reação do governo brasileiro à crise. Há 11 dias da eleição, o presidente Fernando Henrique adverte o país que vai tomar medidas duras. Pela primeira vez, admite aumentar impostos e recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Antes, vai antecipar as medidas que seriam exigidas no programa do FMI. Num discurso de 20 minutos, hoje no Itamaraty, o presidente defendeu a reforma da Constituição e cortes nos gastos. O prejuízo tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível. Aumentar os impostos. Se não formos capazes de reduzir as despesas na velocidade e volume necessários, como estamos propondo, talvez sejamos obrigados a uma discussão aberta sobre o aumento de impostos. Ir ao FMI. Não temos e não teremos medo de tratar de nossos ajustes com abertura em relação ao mundo. Dialogar intensamente com parceiros e com as instituições internacionais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BIS. Se for do interesse do país, o entendimento com as instituições, o faremos. O alerta. E é meu dever apresentar ao povo brasileiro uma visão sobre o que precisa ser feito. Há uma condição fundamental para qualquer plano de governo, para qualquer candidato que vença as eleições, se de fato quisermos afastar as sombras sobre o nosso futuro. Por que o presidente Fernando Henrique decidiu fazer esse discurso pouco antes da eleição? Eu vou começar agora com a repórter Maíla de Martino, em Brasília. Boa noite, Maíla. Maíla, esse discurso tem a ver alguma coisa com a última oscilação nas pesquisas? Bom, segundo o presidente, faz 18 dias, desde o auge da crise, que ele e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, decidiram sobre a necessidade de avisar a população de que medidas duras virão. Mas o presidente disse ter ficado com medo de que anunciar dias piores no meio da turbulência econômica só deixasse o mercado ainda mais nervoso. Essa semana, o presidente avaliou que a situação está mais calma e por isso decidiu fazer o discurso que foi escrito pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan. E esse discurso tem alguma coisa a ver com a viagem do ministro Malan a Washington já a partir do fim de semana? Tem sim, foi um alerta à população, mas também foi um discurso para o mercado, e para o mercado externo, inclusive. O presidente disse que esse discurso de hoje, o ministro Pedro Malan vai levar na bagagem, nas conversas de empréstimos com a comunidade financeira internacional, já se antecipando às tradicionais exigências do FMI. Agora, no comitê do presidente Fernando Henrique, o que é que os amigos do presidente Fernando Henrique acham desse discurso de hoje?
Bom, os pesquisadores avaliaram que o impacto de anunciar medidas duras nas vésperas da eleição não vai ser nenhum entre a massa do eleitorado. Eles acham que essa parte do eleitorado, que tem mais dificuldade de acesso à informação, se deixa levar muito pelo clima do momento. E segundo os amigos e colaboradores do presidente, os ventos estão a favor de Fernando Henrique. Paulo Henrique. Obrigado, Maíla. Uma boa noite. O presidente Fernando Henrique recebeu hoje uma carta, já traduzida pelo Itamaraty, do chanceler da Alemanha, Helmut Kohl. Kohl apoia as medidas que o governo tomou para defender o real, especialmente as que procuram reduzir o déficit. Kohl diz que a Alemanha vai ajudar o Brasil a enfrentar os problemas. Hoje se discutem, na verdade, duas maneiras de montar um esquema de ajuda internacional ao Brasil. Um fundo de contingência com dinheiro dos países ricos e um programa tradicional com Fundo Monetário Internacional. Luiz Inácio Lula da Silva candidatou-se para a presidência em 2002 e saiu vencendo. As características de seu governo foi a não interrupção da estabilidade econômica, manutenção da balança comercial com superávit, intensas negociações com a Organização Mundial do Comércio, OMC. Conseguiu frear a dívida externa, 168 bilhões, mas a dívida interna, 731 bilhões, subiu para 1 trilhão. Durante seu governo, fez vários programas, entre eles o Bolsa Família, para auxiliar famílias carentes, ProUni, para auxiliar estudantes no ensino superior, com bolsas parciais ou integrais, Luz para Todos, que servia para auxiliar mais de 10 milhões de brasileiros moradores de áreas rurais. Em relação à política fiscal e monetária, o governo se mostrou relutante. Assim, facultou ao Banco Central autonomia política para manter sob controle a inflação. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso diz que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. O Jornal Nacional mostra todos os detalhes da posse. A nomeação oficial do ministério, as autoridades estrangeiras que vieram, os novos nomes da economia e a quarta-feira em que a democracia brasileira foi celebrada numa imensa festa popular na capital. Veja também, os novos governadores assumem seus cargos em 26 estados e no Distrito Federal. E fogos de artifício iluminam a chegada do Ano Novo em todo o Brasil. 1º de janeiro de 2003. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. No dia em que o Brasil assistiu à posse de um novo presidente, o Jornal Nacional fala ao vivo de Brasília. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Milhares de pessoas na capital federal e milhões pela televisão testemunharam o momento em que Luiz Inácio Lula da Silva deixou a condição de presidente eleito para se tornar presidente da República. A cerimônia começou pouco depois das 2 da tarde. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Olá, votou. Não foram muitos os chefes de Estado e de governo presentes na posse do presidente, mas as...
O Jornal Nacional termina com a música Meu País, de Zezé de Camargo e Luciano, apresentada hoje no show durante a festa da posse. Zezé de Camargo disse que a canção, que fala do Brasil, de esperança, aproximou a dupla de Lula, ainda na campanha. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. A mão de Deus protege e molha o nosso chão. Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país?